Elias é uma benção, viu, Leão? Já botou o ventilador ali. Pode voar as folhas aqui. Irmãos, graça e paz, amém? Por favor, vamos abrir lá em Josué, capítulo 13, seguindo as pregações expositivas dentro do livro de Josué. Josué, capítulo 13. Por favor, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Amém? Todos acharam? Josué, capítulo 13, a partir do versículo 8. Vamos ler a partir do 6, só para entendermos o contexto. Diz assim, versículo 6: Todos os que habitaram nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Reparte, pois, a terra por herança de Israel, como te ordenei. Distribui, pois, agora a terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. Versículo 8. Com a outra meia tribo, os rubenitas e os gaditas já receberam a sua herança da além do Jordão, para o oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Começando com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mas a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medeba até Dibom, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até o limite dos filhos de Amon, e Gileade, e o limite dos Jesuritas, e dos Macatitas, e todo o monte Hermon, todo a Bazã até Salca, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, que ficou do resto dos gigantes, o qual Moisés feriu e expulsou. Versículo 13. Tem muito nome difícil, irmão, vocês têm um pouquinho de paciência aí, tá? Porém os filhos de Israel não desapossaram os Jesuritas nem os Macatitas. Antes, Jesu e Maacate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. Então somente a tribo de Levi não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como já lhe tinha dito. Deu, pois, Moisés a tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, começando o seu território com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mas a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medeba, Esbom e todas as suas cidades que estão no planalto, Dibom, Bamote Baal e Bet Baal Meon, Jaza, Kedemote e Mefaate, Kiriataim, Sibma, Zeret Saá no monte do vale, Bet Peor, as faldas de Pisga e Bet Gesimote. Versículo 21. Nós vamos até o final do capítulo, aguenta aí firme aí comigo. E todas as cidades do planalto e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, e quem Moisés feriu, como também os príncipes de Midian, Eve, Requém, Zur, Ur, Reba, príncipes de Seol, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada Balaão, filho de Beó, o adivinho, com outros mais que mataram. A fronteira dos filhos de Ruben é o Jordão e as suas imediações. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Deu Moisés a herança à tribo de Gade, a saber, a seus filhos segundo as suas famílias, pois o seu território, Jazé, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroé, que está defronte de Rabá, desde Esbom até Ramate, Mispa e Betonim, e desde Manaim até o limite de Debir, e no vale de Bet-Arã, Bet-Ninra, Sucote e Zafon, o resto do reino de Seom, rei de Esbom,
mas o Jordão e suas imediações até a extremidade do mar de Quinerete, da além do Jordão para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. E deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. Versículo 30, estamos terminando. Foi o seu território, começando com Manaim, mas todo Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, todas as aldeias de Jair que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Estas foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. São estas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente. Porém, a tribo de Levi Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhes tinha dito. Amém? Valeu aí? Deu certo? Vamos orar mais uma vez, por favor? Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela é viva e eficaz. E que o Senhor possa falar conosco por intermédio da Tua palavra. Peço perdão pelos meus pecados, Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Tu me conheces, Tu me sondas. Ó Deus, lava-me, purifica-me. Que eu seja um instrumento nas Tuas mãos. Em meio a esse contexto agora dessa noite, um pouco quente, calor, que a gente consiga se concentrar e estarmos atentos, porque o Teu Espírito há de falar conosco. Não permita que o inimigo roube a palavra. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, capítulo 13, nós temos aqui a relembrança da repartição das terras lá na Transjordânia. Assim. Do capítulo 1 ao capítulo 12 de Josué, se os irmãos já perceberam, nós tivemos narrativas sobre batalhas, sobre guerras, as conquistas do povo de Israel já dentro da terra de Canaã. A partir do capítulo 13, que nós acabamos de ler, mais precisamente a partir do capítulo 14, nós não teremos mais narrativas a respeito de guerras, de batalhas. O que nós veremos a partir do capítulo 14, capítulo 13 é como se a gente estivesse dando uma respirada, que temos uma relembrança de algo que já havia acontecido, e a partir do capítulo 14 até o capítulo 21, nós teremos as narrativas da distribuição das terras às demais tribos que ainda não tinham recebido herança. Faltavam 9 tribos e a meia tribo de Manassés. A primeira parte de Manassés já havia recebido parte da sua terra ali, da além do Jordão. E a segunda metade de Manassés ainda vai receber a parte da sua herança. Veja aí no versículo 8, que diz: com a outra meia tribo, os rubenitas e os gaditas já receberam a sua herança, da além do Jordão para o oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. E nós temos aqui nesse texto que eu acabei de ler, como a espécie como de um memorial. E um dos significados de um memorial, deixa eu passar para vocês, é uma obra escrita que traz relatos de memórias, de lembranças. E tem algo interessante aqui, lembranças ou memórias que merecem ser lembradas. Nós temos aqui neste memorial a relembrança da repartição das terras na Transjordânia, ora feitas ainda sob a liderança de Moisés. Eu acabei de ler o versículo 8 e
aí no versículo 8 tem um registro a quais tribos já tinham sido entregues a herança. Tribo de Ruben, os rubenitas, tribo de Gade, os gaditas, e a primeira parte, a meia tribo de Manassés. Isso se deu por intermédio de Moisés. Você vai encontrar isso lá em Números 32, versículo 33. Eu não vou ler alguns outros aqui. A região chamada Transjordânia, ela é situada ao leste do Rio Jordão. A Bianca vai botar o mapa para vocês verem. Vamos ver se aparece ali. Ao leste do Rio Jordão. Apareceu. Irmãos, não sei se vocês conseguem, quem é bom de visão dá para ver. Da além do Rio Jordão, aqui à nossa direita. Abaixo vocês vão ver Ruben, verdinho ali, Gade, e mais em cima, cortado ali pelo Rio Jordão, a meia tribo de Manassés. Tá bom? Rio Jordão vai cortando lá de cima, aí tem ali uma parte bem grande ali, que é chamado Mar da Galileia, ou Lago de, vamos lá, universitários, de Genezaré. Aí vai descendo o Rio Jordão até chegar e desembocar no Mar Morto. Obrigado, viu, Bianca? E no texto de hoje, deixa eu dar uma geral do texto que nós acabamos de ler. Do versículo 9 ao versículo 12, nós temos um resumo geral da região entregue a essas 2,5 tribos, do versículo 9 ao versículo 12. Versículo 13, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, vai falar de alguns povos que não foram desapossados, eles não foram exterminados pelos filhos de Israel, está aí no versículo 13. No versículo 14 vai falar a respeito da tribo de Levi, que eles não receberam herança, e tem dizendo que a herança deles era o próprio Senhor. A partir do versículo 15, aí vai detalhar as cidades entregues a cada uma dessas tribos. Do versículo 15 ao 23, a região entregue, distribuída à tribo de Ruben, os rubenitas. Vai olhando aí na sua Bíblia. E vai citando o nome de cada cidade. Versículo 22, vou deixar para depois. Do 24 ao 28, as terras ou a região que foi entregue à tribo de Gade, os gaditas. E do versículo 29 ao 31, a região, as cidades que foram entregas à primeira parte da tribo de Manassés. Versículo 32 é a conclusão do relato dessas terras que foram entregues. Esse memorial, essa relembrança, é fundamental para consolidar a fé do povo. Este Deus que começou a distribuir as terras, e aquilo que ele começou, ele terminaria. Ele seguiria na distribuição e todas as tribos receberiam a sua parte na herança, conforme a promessa de Deus. Lá em Números capítulo 23, um texto muito conhecido, versículo 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura tendo ele prometido não o fará, ou tendo ele falado não o cumprirá. Deus, ele é fiel, ele honra a sua palavra, Deus cumpre aquilo que ele promete, amém? E é chegado o tempo determinado, as portas do momento em que as demais tribos receberão a sua parte na herança. E o que eu quero trazer para nós nessa noite, a reflexão, quero trazer 3 destaques aqui nesse texto. E aí a gente vai já fazendo algumas aplicações, para no final a gente trazer uma reflexão final ou geral. Então eu quero trazer 3 reflexões ou destaques dentro desse texto. O primeiro,
está aí no versículo 13. Acompanha comigo, por favor. Que diz, versículo 13. Elias, está voando tudo aqui. Versículo 13. Porém, os filhos de Israel não desapossaram os jesuritas nem os macatitas, antes Jesur e Macate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. Versículo 13. Domingo passado, o nosso irmão Lucas, o seminarista, do capítulo 13, do versículo 1, ele enfatizou a respeito da insuficiência do povo em cumprir aquilo que Deus havia mandado, a missão. Hoje, eu quero trazer uma ênfase, um destaque para a nossa reflexão e para o nosso alerta a respeito da desobediência do povo de Israel em não cumprir o mandato de Deus. E o mandato de Deus era muito claro, que todas as nações fossem exterminadas, as nações que habitavam na terra de Canaã. Deixa eu ler alguns versículos aqui para vocês. Escute, Deuteronômio 7, ainda por intermédio de Moisés, versículo 1 ao 3. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passar a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus e os cananeus e os ferezeus, heveus e jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, veja o que diz o texto, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, e nem terá piedade delas. E nem terá piedade delas. A história vai se repetindo, porque alguns capítulos atrás de Josué, eles já tinham deixado também um povo que usou de artimanhas para que não fossem exterminados. Deuteronômio 20, 16 ao 18. Porém, das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las-á totalmente, irmãos. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, heveus e jebuseus. Para que não vos ensinem a fazer segundo todas as abominações que fizeram aos seus deuses, pois pecarias contra o Senhor vosso Deus. Nós temos nesse memorial, nesse relato, versículo 13, que eles não exterminaram alguns povos, não desapossaram, permitiram que ficassem com vida e vivessem entre eles. E nós vamos ver que isso gerou muita consequência. Trouxe contaminação para o povo. O próprio Deus ficou irado com isso, porque a sua ordem foi descumprida. E nós vamos ver, quando nós vamos para o livro de Juízes, aí que nós vemos como que as consequências foram terríveis. Eu queria que você deixasse aberto, por favor, lá em Juízes capítulo 3, para a gente ler 2 versículos aí, só para que você consiga entender aquilo que a gente está falando. Enquanto você abre Juízes capítulo 3, deixa eu ler também Juízes capítulo 2, escute. Juízes capítulo 2, versículos 20 ao 23. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara aos seus pais, e não deu ouvidos à minha voz. Também eu, olha o que Deus diz para o povo de Israel, também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para que por elas, por Israel a prova, se guardará ou não o caminho do Senhor,
como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Interessante que até na desobediência do povo de Israel, Deus tem os seus propósitos. Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Agora, leia comigo aí, Juízes 3, o versículo 5 e 6. Olha aí na sua Bíblia. Habitando, pois, versículo 5. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, amorreus e ferezeus, muitos zeus, né, gente? E jebuseus. Escute, irmãos, isso aqui é para arrepiar a alma da gente aqui, versículo 6. Tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas próprias, ou seja, as suas próprias filhas, aos filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Ah, se eu estivesse lá, tudo seria diferente. Seria nada, irmãos. Passaram na prova, Deus permite, vai ficar aí as nações, para colocar em prova Israel. Se vão guardar os meus mandamentos e não. Passaram na prova, irmãos. Triste relato dentro desse memorial, para o nosso alerta. Alerta, amados, para que nós não façamos o mesmo. A desobediência gera morte. A desobediência desperta a ira de Deus. Nós lemos aí em Juízes. Foi pela desobediência de Adão, lá no início, que nós nos tornamos pecadores com a inclinação para o mal. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 12 e versículo 19. Então pense comigo, irmãos, olhemos para dentro de nós, porque nós lemos a Bíblia, nós relemos, nós sabemos muitos textos de cor e salteado, sabemos o que podemos e o que não podemos fazer, mas parece que no nosso dia a dia, como que se dá uma amnésia, a gente esquece e fazemos tudo contrário do que está na palavra de Deus. Hoje é domingo, né? Sábado, sexta noite eu estive lá no culto de gratidão pela vida do pastor Juscelino, que faleceu, alguns aqui devem conhecê-lo, mas eu fiquei impressionado, admirado, porque na ministração da palavra foi o pastor Eduardo, e ele ministrou em Romanos capítulo 8, e nós vamos ministrar em Romanos capítulo, ele não leu, ele citou, como é que é a palavra que a gente fala? É uma declaração, declamou, obrigado Nádia, ele declamou o capítulo 8 de Romanos todo, são 38 ou 39 versículos, eu fiquei olhando para ele, falei, onde é que ele está lendo esse texto? Eu olhei para si, falei, não, ele está declamando. Tem textos que nós sabemos de cor, nós sabemos todas as regras, mas no nosso dia a dia, o tempo todo, nós estamos esquecendo e fazendo tudo contrário, irmãos. Nós estamos diante de um povo que viveu tempo de milagres, um tempo do sobrenatural, as muralhas de Jericó caíram, a lua e o sol parou, Deus à frente da batalha, Deus agindo poderosamente, mas parece que entrava no ouvido e saía no outro, e desobedeciam. A gente sabe da responsabilidade de ler a Bíblia, nós sabemos da responsabilidade de orar sem cessar, da responsabilidade de congregar. Nós estamos numa igreja em que nós temos um culto oficial por semana. Você deve já ter ouvido falar, eu conheço igreja que tem culto, segunda-feira da libertação, terça da oração, quarta da doutrina, quinta da disciplina, sexta de consagração, e o povo está lá. A gente tem um culto na semana da Betel, pois a gente consegue faltar um culto no domingo.
porque eu tinha um compromisso. Porque eu tinha que fazer uma visita, eu tinha que limpar, eu tenho que lavar roupa. Vocês lembram do rei Saul, irmãos? Deus havia dado uma ordem para ele, para que destruísse um povo, não deixasse nada vivo, mata o rei, mata tudo. Pois Saul deixou o rei vivo, trouxe o melhor do rebanho, e com boas intenções. Os rebanhos é para que possamos sacrificá-lo ao Senhor. Qual foi a palavra do Senhor para ele por intermédio de Samuel? Deixa eu ler para vocês 1 Samuel 15, 22 a 23. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que em se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Rebelião, desobediência, andam juntos. A obstinação é como idolatria e culto de ídolos ao lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. É por isso, irmãos, porque por nós mesmos é impossível que sejamos obedientes e vivamos na jornada da obediência, da submissão, do negar-se a si próprio, tomar a sua cruz. É por isso que nós necessitamos de um Salvador, do Deus encarnado, do homem perfeito, que ele foi tentado em tudo, porém sem pecado. O mesmo Romanos 5, versículo 19, o finalzinho diz assim, que por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Fomos justificados por causa da obediência de Cristo Jesus, que foi obediente até a morte, como diz lá em Filipenses capítulo 2, diz assim, versículos 5 a 8, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana. Versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Obrigado, Deus, porque nós temos um Salvador, Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1 diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Cristo. Obrigado, Jesus. É por isso que nós não fomos exterminados. É por isso, irmãos, que nós estamos aqui nesse privilégio de cultuar o nome do nosso Deus. O texto que foi lido no início do culto, Efésios capítulo 2, diz que nós estávamos mortos. O merecimento que nós merecíamos era o inferno. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele mesmo, Deus encarnado, desce e foi obediente em tudo, para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Mas o fato de já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, não nos isenta de responsabilidades como cristãos. Nós não podemos tratar nossa vida cristã de forma leviana. Cristo sofreu, Cristo padeceu, Ele morreu pelos nossos pecados, a ira de Deus sendo derramada sobre Cristo na cruz. Nós não podemos tratar isso de qualquer maneira, isso tem que ser muito forte dentro do nosso coração, e isso nos impulsionar a sermos obedientes. Deus, ajuda-me a ser obediente. Nós já temos o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, de cada um de nós, e é Ele que vai nos direcionando nessa vida cristã. Não há desculpa para nós, não há. Ah, mas foi muito difícil, a carne é fraca, o Espírito Santo está aí dentro nos ajudando. Não apagueis o Espírito Santo, disse Paulo.
Em João capítulo 15, versículo 14, Jesus ele fala que nós somos amigos, mas de fato amigos se nós fizermos o que ele nos manda fazer. Obediência. Segundo destaque, versículos 14 e 33 lá de Josué capítulo 13. Que vai falar sobre a tribo de Levi. O segundo destaque é em relação à herança da tribo de Levi. Diz o versículo 14. Então somente a tribo de Levi não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como já lhe tinha dito. E o versículo 33 diz: porém a tribo de Levi Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhes tinha dito. Na repartição das terras, não haveria uma região ou terra específica aos levitas. Essa ordem foi dada lá atrás por Moisés. Isso está lá em Deuteronômio. Se você quiser anotar, depois você vai lá e lê. Deuteronômio 18, versículo 1 e 2. Eu vou ler o versículo 2. Pelo que não terão herança no meio dos seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Os levitas, eles eram os sacerdotes, suas famílias, todos aqueles que trabalhavam no tabernáculo e posteriormente no templo. Aos levitas seriam dadas cidades dentro das regiões das demais tribos. Nós vamos chegar lá, que está lá em Josué capítulo 21. Então eles não teriam uma região específica, eles teriam cidades nas regiões das demais tribos. Mas voltando a respeito dos levitas, eles deveriam se dedicar unicamente ao serviço do Senhor. Eles recebiam as ofertas, eles recebiam os animais para sacrifício e holocausto e do povo para apresentar a Deus. Eles deveriam ter uma vida de santidade, cumprir à risca os ritos de purificação, senão eles poderiam até mesmo serem mortos. Lembram dos filhos de Arão? Lembram? Arão não pôde nem chorar a morte dos seus filhos. O trabalho deles era servir integralmente ao Senhor, sem se preocupar até mesmo com seu sustento, porque Deus ele cuidaria de tudo. Uma vida de devoção total ao Senhor. Vamos pensar aqui um pouquinho sobre nós. Irmãos, a nossa verdadeira herança está já guardada para nós. E já podemos viver aqui nessa terra que é a vida eterna em Cristo Jesus. A comunhão com Deus. Nos dias de hoje nós temos a figura dos pastores que eles se dedicam exclusivamente ao ministério, ao serviço do Senhor. Nós temos aqui o nosso pastor Pedro, que ele é tempo integral aqui na igreja. Mas nós podemos trazer uma aplicação para todos nós, com quais têm sido as nossas prioridades. Qual a herança que nós temos buscado? O que governa o meu coração? Lembram do texto de Mateus capítulo 6, que Jesus diz lá a partir do versículo 19, não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça corrói, onde os ladrões roubam. Antes ajunteis tesouros aonde? Nos céus, onde a traça nem a ferrugem corrói, nem os ladrões podem roubar, porque aonde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Qual tem sido a prioridade da nossa vida? Lá em Mateus capítulo 6, ainda versículo 25, diz: não andeis ansiosos por vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes?
E Jesus termina dizendo lá no versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual tem sido a sua prioridade de vida? Nós não podemos esquecer, irmãos, que a nossa provisão vem de Deus, fonte inesgotável. Por que tanta ansiedade? Por que tanta preocupação? Deus cuida do seu povo, Deus cuida da sua vida, Deus cuida da sua família, Deus cuida dos teus negócios. Deus tem que estar à frente de tudo isso. Quando Jesus enviou os 70, lá em Lucas capítulo 10, lembram quando Jesus comissionou os 70 e os enviou? Quando eles voltaram muito felizes, eles voltaram radiantes, os demônios nos submetem. É impressionante como as coisas estão acontecendo, eles estavam muito felizes, mas Jesus então trata de trazer ele, deixa eu trazê-los bem perto dele, e no versículo 20 Jesus diz assim, olha, vocês devem se alegrar. Sabe pelo que vocês devem se alegrar? É porque o nome de vocês estão escritos nos céus. Essa é a nossa verdadeira herança, que ninguém nem o diabo pode nos roubar, que foi comprada a preço de sangue na cruz do Calvário. Jesus pagou o preço e Jesus nos deu vida e vida eterna. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é celestial, irmãos. A eternidade. Paulo nos exortando, eu queria que você guardasse esse texto, se você puder abrir, 2 Coríntios 4, versículo 18, escute o que Paulo está dizendo aí, olha que coisa linda, ajuda-nos, Senhor, a cumprir a tua palavra. 2 Coríntios 4, 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Que o Senhor nos ajude, que o nosso coração esteja nas coisas eternas, que não nos preocupemos com nada. Deus cuida de nós. Claro que nós não vamos ficar de braço cruzado, agora tá, eu não preciso fazer nada, Deus cuida. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Que nós sejamos como os levitas, vida de integral ao Senhor. Lá na escola é possível vida integral ao Senhor. No nosso trabalho, vida integral ao Senhor, apontando sempre para Cristo. Que através do meu trabalho o Senhor seja glorificado. Que o povo veja a luz de Cristo na minha vida. A nossa herança, como diz aqui para os levitas, o Senhor Deus de Israel é a sua herança, a nossa herança é o próprio Deus. O que tem sido, qual é a prioridade aí da sua vida, do seu coração? Em terceiro e último lugar, terceiro destaque, é o registro da morte de Balaão. Volta lá em Josué 13, versículo 22. São situações que estão dentro desse memorial da repartição da terra lá da Transjordânia. Isso daqui tem algum sentido. Versículo 22. Também os filhos de Israel mataram a espada Balaão, filho de Beó, o adivinho, com outros mais que mataram. Ele vem falando das terras que tinham sido dadas para Ruben. E aí dentro desse relato ele fala, olha, e Balaão foi morto. Balaão morreu. Você já deve ter ouvido a história de Balaão, né? Todos já ouviram? Levanta todo mundo, né? Amém. O episódio de Balaão é contado lá em Números, se você depois quiser ler um pouquinho mais, Números capítulo 22 ao capítulo 24. Ele foi contratado por Balaque, Balaque era o rei de Moabe, para amaldiçoar os israelitas quando eles passassem pelas suas terras lá no deserto. Quando eles passarem, você vai amaldiçoar o povo de Israel.
Deixa eu ler Números 22, versículo 6. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. O que aconteceu? Quando ele abria a boca, ele abençoava o povo de Israel. Isso aconteceu por 3 vezes. Abria a boca e bênção ao povo de Israel. E o que nós lemos aqui em Josué capítulo 13, ele ecoa o que está registrado lá em Números capítulo 31, versículo 8, que é a morte de Balaão. Ao ler esse relato da morte de Balaão, não era tão somente para que eles lembrassem que Balaão morreu. Foi essa parte da história de Israel foi muito importante, muito marcante. Ao falar de Balaão, o que deveria vir à mente é a história de como Deus transformou a maldição em bênção. O homem pode querer amaldiçoar, mas a última palavra vem de Deus. Ele muda a maldição em bênção. Tem outros textos que vão falar sobre também Balaão. Josué capítulo 24, que nós vamos passar por ele mais adiante. Deuteronômio 23, 4 e 5. E também Neemias 13, versículo 1 e 2. Deixa eu ler o versículo 2 de Neemias 13. Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Deus é Deus, irmãos. Que coisa linda. Deus é soberano. Trazendo uma aplicação. E assim nós estávamos também debaixo da maldição do pecado, condenados à morte. João vai falar em João 3, versículo 18 ou 17, se eu não me engano, que nós éramos condenados, julgados. O nosso destino eterno era a morte, eterna. Mas Cristo nos livrou da maldição do pecado, fazendo-se maldição em nosso lugar. Veja novamente Cristo, Deus, a iniciativa de Deus, para nos abençoar, para nos restaurar. Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 1 Pedro 2,24 diz: carregando Ele mesmo no seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Glória a Deus. O pecado não terá mais domínio sobre vós, diz a palavra. Somos livres, restaurados, amém? Regenerados. A maldição que havia sobre nós foi retirada por Deus por intermédio do seu Filho Cristo Jesus. Ou seja, Deus converteu a maldição em bênção. É ou não é suficiente para que a gente fique o tempo todo agradecendo, grato? Obrigado, Senhor, e tem misericórdia, deixa eu caminhar aqui na rota de obediência, deixa eu caminhar aqui na rota plena de dependência de Deus, porque Ele cuida de mim, Ele cuida da minha família. A maldição que estava sobre mim já não tem mais, eu sou livre, não há mais condenação sobre a minha vida. Mas eu volto de novo naquela mesma teclinha. Efésios 4:1 diz que nós devemos andar de modo digno da vocação que nós somos chamados. Será que nós vivemos de fato essa novidade de vida? É possível, irmãos, dizer não para o pecado? É possível, irmãos, nós dizermos não para as nossas próprias paixões, desejos, concupiscências da carne e dos nossos olhos? Ao entendermos esta verdade, irmãos, que em Cristo somos livres, somos abençoados,
somos justificados, é mais do que suficiente para que possamos mergulhar em relacionamento com Deus, intimidade com o Pai, priorizando a sua vontade na nossa vida, porque já não há mais maldição sobre nós, o pecado já não tem domínio sobre nós, estamos debaixo da presença de Deus, da proteção do Pai, o sangue de Jesus nos livrou da maldição do pecado. Quando nós olhamos aí para a história de Balaão, o que nós enxergamos? O Deus soberano, no controle de todas as coisas. O homem, em Provérbios diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Ele está no controle da nossa história, a sua vontade está sendo cumprida em nossas vidas. Concluímos. Falamos da desobediência do povo, falamos da tribo de Levi, falamos desse episódio de Balaão, que estão dentro desse memorial, dessa relembrança de algo que aconteceu lá atrás, para que isso ficasse, sabe, na mente do povo. Não se esqueçam, o que eu comecei eu vou terminar. Cuidado com a desobediência, para que não nos esqueçamos de Deus. Ele é a nossa herança, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E um alerta, para que tenhamos cuidado com a desobediência. Eu pergunto para mim e para vocês, irmãos, o que tem ocupado a nossa mente? O que tem governado o nosso coração? Eu pergunto para mim e para vocês, irmãos, em que eu e você temos gastado mais o nosso tempo? Vou repetir, o que eu e você temos mais gastado o nosso tempo? Aquilo qual mais me dedico, aquilo qual eu mais ocupo o meu tempo, os meus pensamentos, é o que vai dominar e governar o meu coração. Precisamos fazer como Jeremias. Lembram do profeta Jeremias? Num tempo tão terrível para o povo de Israel, Jeremias olhou e viu todo Jerusalém em ruínas. O livro de Lamentações vai trazer o choro de Jeremias, porque Deus alertou e o povo não ouviu. E ele diz lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Diante de tanto sofrimento, de lutas, dificuldades que são diárias, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Deixa eu mergulhar aqui na palavra de Deus. Olha quantas bênçãos, quantas maravilhas. Olha o que Deus fez por mim na cruz. Quero trazer à memória o que me traz esperança. Que a Bíblia seja esse memorial diário nas nossas vidas, para que não nos esqueçamos do que Deus fez para nós, por nós. E já tem algo reservado. Paulo diz que o que Deus tem para nós, o que Ele preparou para nós, não há como mensurar. E o que mais fico assim, Deus, é que lá na eternidade, irmãos, o pecado acabou, não terá mais pecado. O pecado não terá domínio sobre nós, definitivamente. E eu termino com o último texto. Abre a sua Bíblia, por favor. Filipenses 4, versículo 8, e aí nós vamos orar. Talvez alguns saibam de qual é esse texto. Filipenses 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há,
E se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Oremos, amém? Seja isso, irmãos. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Seja isso que ocupe o meu pensamento, o seu pensamento. Curva sua cabeça e oremos, por favor. Pai, quero te louvar e te agradecer, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. O Senhor deixou relatado a história do teu povo. E nesse texto nós vimos a desobediência do povo, que trouxe consequências terríveis. Mas obrigado, porque nós temos Cristo que foi obediente em tudo. E por intermédio de Cristo fomos justificados. O que seria de nós se não fosse Cristo, nosso Senhor e Salvador? Pai, ajuda-nos a pensarmos mais nas coisas que são lá de cima, de ocupar o nosso pensamento com a eternidade. Por favor, Deus, o que o Senhor tem preparado para nós é algo sobrenatural, que vai, ó Deus, além do que possamos pensar ou imaginar. A nossa pátria é celestial, a nossa herança é o Senhor. Tira de nós toda ansiedade com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Pai, o Senhor cuida de nós. Possamos priorizar a nossa verdadeira herança diária em nossas vidas, Cristo Jesus. E obrigado, Pai amado, porque o Senhor é o Deus que transforma a maldição em bênção. Através do teu Filho nós estávamos condenados, mas Ele veio e foi condenado em nosso lugar. Se fez maldição por nós. E por Ele nós somos livres, redimidos, regenerados, salvos, justificados. Bendito e glorificado seja o nosso Deus. Ajuda-nos a sermos obedientes. Ajuda-nos a termos como prioridade suprema o Senhor dos exércitos em nossa vida, em nosso viver diário. Ajuda-nos a estar, ó Deus, em compromisso diário com a Tua palavra, contigo, a razão da nossa existência. Nós te louvamos e te bendizemos, Pai, pela Tua palavra, que o Senhor continue a falar conosco no decorrer desta semana, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos?